Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. E vocês sabem que fim de semana agora foi Dia das Mães. E por isso hoje eu tô trazendo um assunto que não é muito falado, mas acomete milhares de mulheres. Sem dúvida nenhuma, você que é mãe, em algum momento da vida vai se identificar com esse vídeo. Ou você que conhece alguma mãe vai se identificar com esse vídeo também. Hoje a gente vai falar sobre burnout materno. Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, quer saber mais sobre o assunto, quer saber como isso acontece, por quê, quer saber quais são os sintomas, como tratar, como prevenir, como ajudar, fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou explicar tudinho pra você. Mas antes da gente continuar, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações e me siga nas demais redes sociais, porque eu tenho LinkedIn, Facebook, Instagram, podcast, blog, um monte de redes sociais. Inclusive lá no Instagram eu tô diariamente, podcasts semanais. Clica aqui embaixo que você vai me encontrar em todas essas redes sociais. Me segue por lá também. Vamos lá falar sobre burnout materno. Burnout, vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, né, esse ano foi catalogado, né, como uma doença ocupacional, ou seja, uma doença de fato, não mais uma síndrome, né, a síndrome de burnout, classificada então agora como uma doença, sim, ocupacional e com um afastamento, um esgotamento total mental e físico decorrente ao excesso de trabalho. E o burnout materno não é diferente. É o esgotamento total mental e físico devido a essas múltiplas tarefas que envolvem a maternidade. Ai, lá vem esses psicólogos de novo ficar inventando doença para coisa que desde que mundo é mundo existiu. Desde que mundo é mundo, mulher cuida de filho. Porque a minha avó, a minha bisavó, teve 10 filhos, 14, nunca teve essas coisas. E agora fica com essas frescuras de depressão pós-parto, de baby blue, e agora esse burnout materno. Talvez você deve estar pensando isso, ou talvez você vai ouvir alguém falando isso. Mas a gente tem que dar a devida atenção para as coisas. Não é porque antigamente não se reclamava das coisas que elas não existiam, né? Por exemplo, antes de inventarem os microscópios, será que não existiam as bactérias? Existiam, só que a gente não sabia da existência delas. Então, a partir do momento que inventaram os microscópios, é possível ver as bactérias e por isso a gente consegue estudá-las e saber aí a função delas e como que elas agem aí no mundo, né? A mesma coisa com as questões de doenças e questões também de comportamento. Então, tira esse preconceito, né, em relação às questões de comportamento humano e todas as mudanças que a gente vem sofrendo. E maternidade, né, vocês sabem que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você já ouviu falar essa frase? E o burnout materno, ele vem muito carregado disso, né? Diferente do baby blue ou da depressão pós-parto, que acontece logo após o parto ou algum período, né, depois do parto, que pode ser por questões hormonais e até por essa questão de adaptação mesmo dessa nova rotina, dessa mulher que agora se tornou mãe, o burnout materno, ele pode perdurar, né? Ele pode acontecer não na chegada do primeiro filho, mas talvez do segundo, do terceiro ou em qualquer estágio aí da vida de uma mulher que também é mãe. Mas é muito importante quando a gente fala de burnout, seja de qualquer tipo, quando se fala do trabalho, vai ser o esgotamento mental e físico relacionado ao trabalho. Se a gente fala do burnout materno, ele é relacionado aos cuidados dos filhos, dessas questões da maternagem. Meu Deus, eu não acredito, Priscila! Você tá falando que tem mulher que fica cansada de cuidar do filho? Sim. E por
que, né, que é tão difícil as mulheres falarem isso, né? Elas não têm coragem sequer de admitir, né, que elas estão cansadas, porque é uma culpa que elas sentem muito grande de não, eu não posso estar cansada, não, eu não posso estar irritada com meu filho, não, eu não posso nesse momento passar pela minha cabeça do tipo, ai, que saudade de quando eu não era mãe e conseguia, sei lá, em vez de fazer janta, só comer uma pipoca, ou na sexta-feira à noite sair com as amigas para uma balada, ou maratonar uma série no fim de semana. Né? As mulheres, elas se culpam muito, e isso é uma questão muito importante do burnout materno. Eu fiz uma listinha aqui e eu vou ler para vocês alguns sintomas que vêm e acompanha, né, essa questão do burnout materno. Então vamos lá. Sentimento constante de culpa, o estresse relacionado à administração do tempo, ou seja, eu não sei administrar meu tempo direito, eu não sei administrar as coisas da casa, eu não sei administrar o tempo dos meus filhos. Sabe aqueles quadrinhos da Super Nanny? Lembra aquele programa da psicóloga, né? Que a Cris Polly fazia tudo regradinho ali, e tem mães que elas ficam totalmente, né, se sentem muito culpadas e estressadas por não conseguirem ter uma rotina tão redondinha assim com os filhos, e ficam extremamente estressadas com isso. Excesso de pessimismo, exaustão constante. Então, se você tem, né, dias, períodos exaustivos, mas você tira um fim de semana, descansa, foi fazer um passeio, consegue descansar e acorda revigorada, ok, tá tudo bem. Mas o excesso, né, a continuidade desse cansaço, mesmo após descansar um período, né, de descanso, isso é preocupante. Sentimento de fracasso e impotência, ou seja, eu fracassei como mãe, eu fracassei como mulher e sou impotente para mudar essa realidade. É um pensamento, um sentimento que vem. Irritabilidade, né, sem motivo aparente, então uma irritação constante também. Falta de interesse ou prazer de cuidar dos filhos. Baixa autoestima e tristeza, medo e insegurança. Aquela vontade de sumir clássica, sabe? Porque um dia eu vou sumir dessa casa, então vontade mesmo, sabe? Ai, meu Deus, meus filhos são pequenos, mas que vontade que eu queria. Só de trancar essa casa, sair correndo, sem rumo. Eu só queria um minuto de silêncio, né? Então, essas coisas que eu tô falando são muito familiares de todo mundo que é mãe, né? Mas tudo isso junto é que configura o burnout materno. Outra coisa que é muito importante falar sobre o burnout materno. Por que ele acontece? Ele acontece com essa mulher que está sobrecarregada, que não tem aí uma rede de apoio e que ela esqueceu de outras coisas para além da maternidade. É muito importante, né, você, né, que pensa em ser mãe, você que conhece uma mãe, você que está grávida ou você que já é mãe, ou seja, todas as pessoas. Eu quero que vocês pensem, né, que as mulheres, elas devem manter a sua identidade além da maternidade. Então é muito interessante como, claro, né, um papel super importante que vai mudar completamente a vida dessa mulher. No entanto, as mulheres, elas tendem a se anular. Elas se anulam. Então, a partir do momento que ela engravida, ela é a grávida. Depois ela é a mãezinha. Ela perde até o nome, né? Oi, mãezinha. Ela não tem mais nome, né? E ela vira a mãe. A mãe, a mãe, a mãe. E ela não é só a mãe. Então, uma das formas de você não cair, né, no burnout é realmente esse resgate de identidade. É muito importante, mas é uma coisa fácil de se fazer? Não, não é fácil. Eu vou dar aqui algumas dicas, mas a primeira de todas, né, é procure um psicólogo para chamar de seu. Sempre. Conte com ajuda profissional. Se você está passando por algum momento que você está com dificuldade, está com instabilidade emocional, está com alguma dificuldade, alguma mudança na vida, né? Não espera acontecer, como eu sempre falo, não espera, né, a lagartixinha virar um Godzilla. Procura logo no começo, que vai ser muito mais fácil de administrar com a ajuda de um profissional competente e capacitado. Então, primeiro passo, se você se viu aí em todas essas coisas que eu falei, procure um psicólogo para chamar de seu.
2, procure uma rede de apoio. Tenha uma rede de apoio. É muito importante contar com essa rede de apoio. Eu sei que essa não é a realidade de todas as mulheres. Existem muitas mães solo, muitas mães que não têm família por perto, que não têm ali a ajuda da mãe, da vizinha, da amiga, de irmãs, ou mesmo de um companheiro ou amigos, enfim, não tem uma rede de apoio. Eu entendo isso, né? Mas que outra rede de apoio você pode talvez tecer? Você não é sozinha no mundo, nenhum homem é uma ilha, né? Será que você não tem realmente amigos? Será que você não pode tentar, né, uma ajuda com alguém em alguns momentos? Não estou dizendo para delegar, né, os cuidados dos seus filhos para outra pessoa, mas ter alguma rede de apoio. E às vezes uma rede de apoio é você ter uma pessoa que possa passar uma roupa para você, limpar a sua casa uma vez por semana, alguém que possa fazer um supermercado para você. Não necessariamente vai cuidar do seu filho, mas você vai delegar algumas coisas que não precisam ser necessariamente feitas por você, né? Então essa rede de apoio, ela pode não ser só afetiva, mas ela pode ser também esse braço, né, para fazer coisas operacionais mesmo, né? Então pensa nisso, é bem importante. A rede de apoio muitas vezes, para muitas mulheres, eu já trabalhei no serviço público por 7 anos. E o serviço público muitas das vezes é uma rede de apoio para mulheres aí que têm baixa renda, mulheres que também são mães solo e que têm essa dificuldade. Então, ONGs, creches, CRAS, entre outras redes aí, entre outros equipamentos, entre outros aparelhos aí do Estado que podem te ajudar a talvez ver uma luz no fim do túnel, de te ajudar em algumas outras coisas, tá bom? Né? 3 aqui, ó. Relacionamentos além da maternidade. Fala só de fralda, só de amamentação, só dos filhos, ou da alfabetização, ou do desfraude, ou disso. Isso é cansativo, né? Como que você vai recuperar sua identidade se você não tiver outros assuntos e pessoas que falem de outras coisas para além, né, desse universo? Então é bem importante você ter relacionamentos para além disso. Eu sei que é uma dificuldade, eu sei que é. Eu sei que é muito difícil, né? Nossa, mas como que eu vou ter amigos, etc. Mas antes você tinha uma vida profissional, você tinha uma vida acadêmica, né? Você não tem uma prima que talvez não tenha filhos, talvez até uma irmã que não tenha filhos, né? Para conversar de outras coisas, distrair a mente, né? Procurar assuntos na internet que não tenham a ver com esse universo também pode te ajudar bastante. 4, cuide-se muito bem. Cuide-se bem. Lembre-se sempre, né, que para você cuidar do outro, antes você precisa estar bem consigo. Sabe aquela história, né, da máscara de oxigênio do avião, que em caso, né, de emergência vão cair máscaras sobre você, então primeiro coloca em você e depois você vai ajudar a pessoa do lado, mesmo que a pessoa do lado seja o seu filho, né? Então é isso, você primeiro tem que se cuidar. Silêncio, ficar um tempo sozinho em silêncio também pode te ajudar muito a reduzir esses sintomas, e para isso você vai ter que contar lá com a rede de apoio, né? Então, se alguém puder te ajudar e ficar, né, com a criança ou as crianças para um tempinho, às vezes só que a gente precisa, um banho longo, sabe? Aqueles minutinhos de paz, lavar o cabelo sem ninguém ficar batendo na porta, mãe, fazer o xixi tranquilamente, sem também ninguém ficar te gritando, abrindo a porta ou te olhando. Eu sei que você sabe do que eu tô falando. Mãe! Ô mãe! Ô mãe! Mamãe! Ô mãe! Mãe! O que é? Nada! Então, são momentos preciosíssimos na vida, né, de uma mulher aí que é mãe. E por último, nunca se esqueça, não existe mãe perfeita, portanto, você precisa ser, como diz Winnicott, que é um teórico da psicologia, né, da psicanálise, inclusive a linha teórica dele, ele diz, né, que a mãe tem que ser suficientemente boa. Não se importe, não fica preocupada em ser perfeita, ninguém é.
Inclusive tem um filme muito bacana que eu recomendo, olha só, já para um momento de lazer, para você dar muita risada, que se chama Perfeita é a Mãe. E aí você vai ver claramente ali uma mulher, né, que sofre de burnout materno e que ela demora, né, mas ela encontra ali o seu eixo. Então corre, assiste esse filme, você vai dar muitas risadas, sem dúvida nenhuma, você vai se identificar. Espero que você não chegue naquele nível, precisar fazer aquelas coisas todas. É um filme de comédia muito legal. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, né, desse vídeo, como que você passou o Dia das Mães, se você se identificou, se já tinha ouvido falar de burnout materno alguma vez na sua vida. Enfim, vamos conversar. Não deixa de se inscrever, de ativar as notificações e de também me seguir nas demais redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.